Foi no ano de 2012, quando eu comecei com a minha caminhada em missão, que eu descobri, bem perto aqui de mim, na verdade, né, o antigo lixão da cidade. Foi o ano do fechamento do lixão. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é um projeto do governo federal. Nesse mesmo ano, ele culminou no fechamento de praticamente todos os lixões do estado do Rio de Janeiro. E na cidade de São Gonçalo não foi diferente. Então, eu lembro que na época um casal de amigos estava organizando um mutirão e a gente arrecadou roupas, alimentos, água para levar nesse lugar. E como muita gente, eu acredito que comigo não era diferente. E eu não conhecia assim de perto essa realidade. Uma realidade que, apesar de a gente estar na segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.200.000 habitantes, que é São Gonçalo, você não imagina que a 25 minutos de carro da sua casa tem um lugar tão miserável, no mais amplo sentido da palavra. Era pesada, né? Porque não, nem tanto pesado, porque ali era um ganha-pão da gente, entendeu? Que a gente ali lutava para poder sobreviver, né? A gente tirava o dinheiro do nosso pão, entendeu? Nosso feijão. Aí, de repente, veio aquela cadastro de a prefeita fechar tudo de repente, aí nós ficamos com a mão atrás e tá na frente. Eu trabalhei no lixão. Chegou a trabalhar? Muitos Desde o começo que você anos. veio morar aqui? Quase no começo. Muitos anos. Como é que era naquela época? Ah, era muito bom, a gente tirava dinheiro, É né? mesmo? A alimentação também vinha muito dali de dentro. Uma alimentação que você fala, tirava... De dinheiro, de coisa que a gente mesmo catava ali dentro, né? Meus filhos trabalhou também, minha filha, meu filho trabalhou. E era bom, mas... Mas por que você acha que era bom, não é mais? Não, não é mais. Por que que não é mais? Porque antigamente nós tínhamos trabalho. A gente trabalhava, tinha dinheiro da gente. Agora ele vai trabalhar em quê? Não tem como trabalhar. Eu vivo de renda de R$82 por mês. O que é isso, R$82? Não tem como eu trabalhar. Eu cato um carro que a gente vem, que joga as coisas aí, que a gente cata material. Mas não dá. O que é 50, R$100 por mês? Não é nada. O tempo de hoje, na realidade, fica um pouco complicado, porque muitas pessoas ficaram desempregadas e tinha sua ocupação. Durante todo o dia e a madrugada à noite, era vir para cá, para esse lixão, catar materiais recicláveis para poder vender e conseguir dinheiros para fazer documentos, porque muitos aqui ainda não têm documentos, muitos aqui não têm estudo. Eles conseguiam, com esse dinheiro, além de ganhar, fazer compras para dentro de casa e alimentar seus filhos, eles tinham documentos porque eles conseguiam dinheiro daqui, do lixo, né? E hoje eles não têm de onde tirar. Na verdade, eles não têm mesmo de onde tirar. Então, eles tentam entrar entre becos, entre ruas, tentando achar materiais recicláveis.
Depois que fechou, virou um pesadelo. Porque muitos ali, como nós, eu, meu esposo, analfabeto, eu com aquela doença que todos já sabem, entendeu? Aí a gente não tinha como trabalhar, né? Fora. Como eu e meus colegas, né, de parceiro de trabalho lá, não tinha como viver bem, né? Como a gente vivia, mas, entendeu? Um pouquinho. A gente vivia mais ou menos e depois que fechou piorou, muita coisa. Muitos eles querem ajuda, eles querem um incentivo, mas é o que acontece. Eles foram se acostumando a viver da forma que estão vivendo hoje. Que eles não conseguem sair daqui, da comunidade, para ver um novo mundo lá fora, uma nova vida. Eles conseguem ver que aqui, de uma forma ou de outra, entram pessoas que vão estar trazendo alimentos, roupas e doações para eles. Então, não são todos, em geral, mas vamos supor, 50% deles, eles pensam em ter um futuro, principalmente as crianças. A gente vê muito quando a gente conversa com uma criança o que eles querem ser ou o que eles pensam em fazer quando eu crescer. Muitos deles falam que quer trabalhar, fazer uma casa longe daqui e quer ajudar seus pais, seus familiares, mas conforme vai crescendo, vai vendo a realidade da vida daqui e vai se adaptando, se acostumando, né? Eu tenho ajuda sim, a única ajuda que eu tenho é dos pessoal da ONG dali, que eu faço curso, né? Que vocês me ajudam, manda cesta básica. O que eu vivo mesmo é de cesta básica, porque se for para me comprar eu vou morrer de fome. Entendeu? Então a ajuda que eu tenho é de material de limpeza, comida, essas coisas, às vezes de roupa, eu pego tudo ali com vocês. Quer dizer, a minha força é Deus, primeiramente Deus e para vocês. A gente começou a depender de doações. Aí a gente ficamos assim. Aí quando a pessoa vinha no mês, a gente ganhava um arroz, um feijão, entendeu? Que dava para uma semana, que era muita gente, para pouca coisa. Aí aquele que tinha mais dividia com o que não tinha, entendeu? Como é que você se sentiu nessa situação? Muito constrangida. Por quê? Porque eu nunca pensei que a gente ia passar por tanta necessidade. Assim como eu, várias pessoas também. Muitas pessoas lá dentro passam necessidade. Assim como tiraram o lixão de lá, que ajudava todo mundo, até ajudava a gente aqui, que meu marido chegou a trabalhar lá, que agora meu marido pesca, você sabe, né? Que meu marido pesca, pescador. Mas assim como nós, todo mundo lá passa necessidade. A doação vinha, ajudava também, mas muito fraca. Mas o que a gente queria mesmo era trabalho, né? Que a gente não queria ficar o posto de estar ali esperando por cesta básica, que uns vinham, trazia 2 quilos de alimento, aí 2 quilos para uma casa como eu de 6 pessoas, era só o cozinhado um dia, no outro dia não tinha, entendeu? É uma coisa muito triste. Eu vim morar aqui quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Tenho 4 irmãos, comigo são 5, e a minha mãe, ela trabalhava aqui, onde nós estamos agora, que é um lixão desativado. Nós fomos sustentados, os 5 filhos da minha mãe, por ela, aqui. E aqui também muitas famílias eram sustentadas, tinham seu ganha-pão a cada dia. E aqui não era só com reciclagem, ganhava dinheiro também. As pessoas aqui, elas conseguiam alimentos que caíam aqui, que eram jogados. A gente conseguia roupas e muitas outras coisas que eram necessárias, que dava para utilizar. Quando eles vêm aí, ajuda. Mas sempre tem uma ajuda de umas pessoas, para ajudar minha irmã. Quando ela tem, ela ajuda mesmo. Se não fosse ajuda, não dava. Não dava para sustentar minhas filhas, crianças lá dentro. Quando eu era criança,
Não, eu não gostava da vida daqui. Nunca gostei. Porque é um lugar fechado, é um lugar isolado, como muitos dizem, esquecido. É um lugar esquecido. E você vê, vamos ver, uma criança vê televisão, então ela vê o mundo lá fora, ela quer conhecer o mundo. Então, algumas crianças ela não têm a ajuda de um adulto para poder te incentivar a você conhecer outros lugares, outras culturas, outra vida. Então ela fica acostumada. Eu, quando era criança, eu já sempre tive essa visão de querer conhecer mais para fora, nem que seja de uma esquina da minha casa para outra. Aí eu fui crescendo assim, querendo viver cada dia mais distante de onde que eu estava. Então, aí hoje, com a idade que eu tenho, ou pouco que eu conheço lá fora, eu quero estar conhecendo mais, vivendo, e não para ficar de vez lá fora, né? Mas conhecendo bastante, tendo um amadurecimento, para que quando eu possa voltar, eu possa estar incentivando essas crianças que vão estar aqui, que vão nascer, estão crescendo aqui, incentivando elas a seguir um caminho a qual eu quero seguir, a qual eu estou seguindo, para que elas possam estar fazendo gerações e incentivando outras crianças também, que essa vida aqui não é ruim, mas também não é boa, e tem uma vida melhor, que a gente pode estar ajudando elas com um incentivo. Não precisa ser de todas as formas, mas um incentivo às vezes é sempre bom. Ó, muitos vêm até nós assim, como assim, se fosse assim, querendo abraçar nós, tipo um amigo. E outros vêm a nós a poder, assim, negócio de política, né? Ver a gente ali na hora, entendeu? Aí depois esquece, dá aquela vernizada, depois param. E tem o lado bom, que tem uns que fazem muita coisa ali pela gente, entendeu? As ONG que abriram agora, entendeu? Tá ajudando muito, entendeu? Que tem tem 3 ONGs, né, lá no local. Mas não é isso também que a gente ainda quer, nós queremos trabalhar. Você acha que tem gente que tem preconceito com quem mora aqui? Ah, eu acho que tem sim, porque eu uma vez, há muitos dias, muito tempo mesmo, que eu fui lá pra lá de Niterói, que a mulher, que eu só sujei o pé na lama, a mulher falou, não sei nem direito, tô bem me dando ônibus, eles têm preconceito, porque olha a gente com nojo, porque nós não temos condição de se arrumar, porque vai daqui ele vai ter que ir de sandália, não tem um sapato, vai ter que ir de sandália de dedo, entendeu? E nego olha de você de banda, você sente nojo sim, sente nojo da gente. E como é que você sente quando a pessoa te olha É assim? porque me olha de atravessado, às vezes faz cara feia, cara de nojo, entendeu? Às vezes as pessoas que não conhecem aqui, que passam pelo lixão, eles tapam o nariz, eles fazem assim no nariz. Quer dizer, isso não é nojo? É preconceito, é nojo. É porque eu já digo, porque eu já vi, sabe? Nego passando e botando o dedo no nariz. Gente que veio aqui. Gente que era daqui de dentro. E muitos que vêm lá de fora. É a mesma coisa, entendeu? É preconceito, fazer o quê? Como é que você se sente com isso? Ai, eu me sinto um nada. Me sinto um nada, isso aqui é um nada. Você sente menor do que os outros, entendeu? Você sente menor porque você não tem as condições que outras pessoas têm para viver o que a pessoa vive. Então você sente menor do que aquela pessoa. Sente humilhado, melhor assim. E que é humilhação isso, né? Mas... A primeira história que eu lembro, na verdade, daquele lugar, foi a gente encontrou uma senhora, a gente foi numa casa, eu não lembro o nome dessa senhora, mas o que me marcou muito, assim, porque era uma pessoa que não tinha expressão nenhuma. Na verdade, você falava com ela e ela não demonstrava nem alegria, nem tristeza. E ela estava na casa dela, olhando da janela,
E a gente falou assim, não, a gente quer falar com a senhora e tal, saber se a senhora está precisando de alguma coisa e tal. E ela veio, a gente falou por quase 30 minutos. E uma frase que ela falou assim, me marcou muito, marca até hoje. A gente acabou o nosso discurso do que a gente tinha ido falar, e ela chegou e falou assim, olha, eu não sei por que vocês estão aqui, porque vocês sempre vêm, vocês nunca voltam. E assim, ela literalmente virou as costas na nossa cara e foi embora, voltou para dentro da casa dela. E assim, eu fiquei pensando assim, e essa tinha sido a primeira casa que a gente tinha entrado. Então assim, isso me marcou muito. Então, eu lembro que depois que a gente teve nessa ação, no ano de 2014 a gente fez um acampamento lá no Lixão, um trabalho missionário, foram 3 dias. E depois desse trabalho eu fiquei pensando, tentando entender o que a gente poderia fazer para poder ajudar efetivamente aquelas pessoas, ou o que Deus queria que a gente fizesse, o que eu fizesse. Porque, na verdade, naquele momento era algo que estava na minha cabeça e eu estava tentando entender sozinho, não sabia exatamente como. Então, de março de 2015 até setembro foi um período que a gente ouviu as pessoas para entender melhor o que se passava na comunidade e os porquês, né, daqueles problemas que a comunidade vivia, as pessoas viviam e vivem até hoje. Então foi um período muito importante, porque a gente vai fazer um trabalho social, a gente acha que a gente está indo para fazer, para poder falar, para dar uma palavra de conforto. E, na verdade, acho que a primeira coisa que a gente tem que é abaixar a nossa bola e ouvir, né? Porque nisso, tanto você quanto Deus vai falando com você, a partir do que você está ouvindo das pessoas, se relacionando, porque eu acredito que é preciso a gente se relacionar com a comunidade que a gente deseja alcançar, com que a gente deseja transformar. A gente entendeu que aquilo que a gente queria, algumas pessoas chamam de desenvolvimento comunitário integral, ou seja, através de princípios cristãos, valores que estão contidos na palavra de Deus. A gente queria com que as pessoas, na integralidade das suas vidas, fossem alcançadas e transformadas. Seja no relacionamento com a família, seja no relacionamento com o vizinho, seja dentro do trabalho, como ela enxerga o trabalho que ela tem, ou que ela não tem, por que ela não tem trabalho, por que ela não quer trabalhar, como ela enxerga a vida das outras pessoas, a vida em sociedade, como ela enxerga Deus, como ela enxerga a igreja, como ela enxerga tudo. Então a gente queria trabalhar para transformar a visão de mundo que essas pessoas têm. Então, desse dia que a gente começou a entender isso, a gente fez um período de transição para um outro espaço, que é o espaço que a gente tem hoje, que não é lá dos melhores, mas era mais próximo dessa realidade que a gente desejava alcançar. Então a gente entrou numa casa que também foi uma provisão sobrenatural de Deus para a vida da gente. Alguns, sei lá, 100, 200 metros do Lixão, aproximadamente. Então a gente se instalou ali e começou a oferecer oportunidade, na verdade. Que a gente entendeu que as pessoas queriam mais do que uma ajuda ou uma provisão assistencialista. As pessoas queriam oportunidade. Oportunidade de trabalhar, oportunidade de viver uma vida digna, honesta, de, por que não, querer ter um celular, de, por que não, querer um tablet, né? Porque a gente acha que essas coisas são só pra gente. Isso aí isso não é necessário. Realmente não é necessário para subsistência, mas faz parte de querer ser normal como as outras pessoas. Fico triste, né? Porque eu queria que esse daí viesse, avó, compra o tablet pra mim. E ele tá 200 e poucos reais. É que ele tem o tablet. Mas ele deixou cair, tá rachado, é 80 reais pra você consertar. Se eu for consertar o tablet de 80 reais, eu vou comer o quê? Entendeu? Porque o que eu ganho é 80 reais que o governo me dá.
Não tem como você dar o tapa dele. Tem. Quer que eu te pegue e te mostrar? Não, tem. Ele tem. Mas não tá travado, porque não tem como botar no concerto. Se botar no concerto, eu não como. Entendeu? Ele quer um celular. Dei meu celular pra ele, mas vou dar pra ele como? Que o meu celular nem não, meu celular agora tava pai de santo. E aquele dia você falou, só recebe, porque até o bônus dele cortaram, porque eu não tô botando crédito. É, tá igual pai de santo. E é até difícil que você quiser comunicar alguma coisa, acontecer uma emergência. Não tem como, não tem. Tem celular, mas não tem. Nem celular foi comprado, foi achado. Igual. Latinha musical. Vamos lá, peraí. É isso que não. É isso aqui, nem isso. Vou te falar. Tenta fazer mais uma vez, um pouquinho menor aqui, entendeu? Para não sobrar muito, senão vai ter que cortar menor. A gente começou O fio, ele a trabalhar em 3 frentes. achatado. Uma delas foi a parte de geração de renda. Nosso primeiro projeto na área de geração de renda começou com um curso de bijuteria. Nós fazendo cordões, colares, pulseiras. Futuramente a gente quer trabalhar com outros tipos de materiais, mas ensinando elas um ofício que é simples, não é tão complicado, mas que faz com que elas possam ter o sustento de maneira digna, honesta, simples, com um pouco de trabalho, sem ter que depender do lixo. Aqui. Esquece isso aqui, tá? Tá vendo? Tá passando por baixo. Porque quando você... Deixa eu te falar, quando você acerta, ele não fica esse redondo assim no meio. Oi? Mostrei. Vê aqui, Não precisa mexer mais não. Ô, glória a Deus. Isso de que você faz lá na hora? De artesanato, de pulseiras, cordão. Você gosta de Eu fazer? adoro. Eu tô esquentando a cabeça, quando não tô fazendo mais nada, né? Tô ficando nervosa, porque eu esquento lá, eu esfrio a cabeça. Eu faço curso, eu me distraio a cabeça. Eu aqui dentro, não tem com que eu distrair. É o dia inteiro trancado aqui, quando eu vou lá pra dentro trabalhar, aqui dentro o dia inteiro. Aí o menino sai, esse rapaz sai pra rua. Ele fica na casa da mãe dele, quando fica na rua, eu fico aqui sozinha, abandonada, largada. Pelo menos você tem uma ocupação, né? Na distraição, pelo menos, né? Já tem basicamente um cordão aqui. Agora só falta você passar para me vender. Abriu um artesanato que tá levando nós a alegria, né? Porque, poxa, esse artesanato é tudo na vida da gente. É eu e uma equipe. Por que você gosta tanto do artesanato assim? É porque ali, ele, além dele estar ensinando a gente ali, poxa, é tudo que a gente queria, porque ali nós estamos aprendendo com ele a trabalhar as coisas que a gente não sabia fazer antes. Nós começamos a fazer, entendeu? Coisa que a gente nem imaginava, nunca passou pela cabeça da gente. Nós agora estamos fazendo. Tem uns que estão pensando até trabalhar para si mesmo, que nem eu. Se eu tivesse agora um dinheirinho, eu já estaria montando minhas coisinhas para me vender na rua, através da força dele, né? Porque se não fosse ele, a gente não ia saber de nada. Isso entendeu? Te motiva, te incentiva? Muita coisa, tanto a mim como a minha equipe. Que nós estamos todos reunidos, pessoal, tudo da mesma panelinha, tudo catador. Nós estamos se levantando um pouquinho. Muita gente, eu lembro que nesse processo de formar esse entendimento sobre o desenvolvimento da comunidade, muita gente sugeriu assim, que a gente poderia, de repente, fazer uma cooperativa de reciclagem, por exemplo. Mas eu entendi que, por mais que pudesse ser uma ideia boa, né, rentável até, as pessoas não gostavam de trabalhar com lixo. Porque, na verdade, elas projetavam aquela imagem do lixo para dentro de si. Tipo assim, eu sou um lixo, a minha vida é um lixo. Então, por que ainda eu tenho que trabalhar com lixo? Então, desde o princípio, assim, eu nunca quis trabalhar com reciclagem por isso. Não que fosse errado, mas para mostrar que elas não são lixo, que elas não precisam de lixo. Existem outras perspectivas, existe um mundo de possibilidades para elas, e não só o lixo. Bom, a diferença do trabalho do artesanato, poxa, a diferença é que ali a gente vai aprender a como ganhar nosso dinheirinho, né? Coisa que a gente nunca imaginou. E uma coisa boa, que leva a gente a mais coisa ali. Não é só fazer só ali o artesanato.
dali ele está influenciando nós para mais coisa, incentivando a gente para a gente poder ir mais à frente, entendeu? E isso que é o importante, é o amor que ele dedica para nós, passa para nós e que a gente vai levantando isso a mais, só não queria que parasse. Por quê? Porque se parar, nós vamos ficar no zero de novo. E eu não quero que isso aconteça, não. Pô, se pudessem ajudar a nós para não poder parar, poxa, ia ser uma benção. Porque nós precisamos muito daquilo ali. Muito mesmo, muito mesmo. Vai ter que desenhar na organização, senão vai quebrar o negócio. Não, direito, porque se vocês bagunçarem, depois vocês vão ter que arrumar. Aranha, borboleta, laranja e verde. Isso aqui. Verde. Faz a casinha. Isso. Olha a borracha aqui. Vamos na troca. Vai perder. Olha o roxo. Eu acredito que projetos como esse são importantes para a comunidade porque dão uma oportunidade para as pessoas de terem uma educação, de terem uma oportunidade de emprego, de terem acesso à leitura, à escrita, a aprender um instrumento, de terem uma vocação. Então, talvez a perspectiva das pessoas ali sejam apenas trabalhar com aquilo que tem na região, que é a reciclagem, que tem o seu valor e é importante, mas elas precisam ser apresentadas a outras perspectivas. Então, aprender um instrumento, aprender a ler, aprender a escrever, abre o mundo para essas pessoas. Talvez ali dentro tenham futuros médicos, futuros advogados, futuros professores, que vão ser despertados através de iniciativas como essa. Então, isso tem total importância na vida de um ser humano. Paralelo a isso, a gente começou a trabalhar com projetos de educação e cultura, voltado também para as crianças, né, como reforço escolar, aula de violão. Né, durante um tempo a gente chegou a ter aula de dança, balé. E uma coisa que a gente tem sentido muita falta e necessidade é a questão de um curso de alfabetização para jovens e adultos. A gente, nessa caminhada, percebeu, né, que 70% das pessoas que a gente dá assistência, elas são analfabetas ou analfabetas funcionais, que vem a ser a pessoa que até sabe ler, sabe escrever, mas não consegue compreender aquilo que ela está escrevendo ou está lendo. Então, a gente entende que dar acesso à informação para essas pessoas faz parte de resgatar a cidadania delas, resgatar parte da identidade delas, dar a elas a possibilidade de descobrir quem elas são. E isso, eu não estou falando só no contexto cristão, Bíblia, no sentido mais simples que você possa ter. Né? A gente conhece uma pessoa da comunidade, né, que é a Marinete. Ela é missionária, trabalha lá há mais tempo que a gente, chegou antes da gente, mora lá. E ela mesmo, ela fala que ela não sabe nem escrever o nome completo dela. Mas o que ela fez e faz hoje na comunidade assim, é algo extraordinário. Porque eu não tive, né, estudo, né, ao falar do meu estudo também, né, eu não tive estudo, nessa época nunca estudei na minha vida, entendeu? Sei assim mais ou menos fazer meu nome, né, que é só a Marinete da Silva, né, mas o nome todo também não sei, entendeu? Mas Deus quando chama, né, quando Deus tem um chamado na nossa vida, não é leitura, né, que vai impedir da gente fazer a obra do nosso Deus. Entendeu? Que é quando Deus falou, né, usou até o missionário Tiago, que eu não conhecia, né, que é você, falando que eu ia ser uma missionária, né, me lembro como que fosse hoje, né, e Deus, né, fui uma boa obreira, graças a Deus, na casa do Senhor, de obreira vim para Jaconiza, e de Jaconiza, né, vim para missionário. Né, a gente ser o chamado de missionário é a gente fazer a obra do Senhor, que nem está sendo feito, né?
Muitos quer viver, mas entre quarto e parede, né? Pregar o evangelho, mas só dentro da igreja. Falar bonito, né, no altar é fácil, né? Ah, falar de amor é fácil falar. Eu quero ver e viver o amor, né? Você acha que precisa de amor aqui? Precisa. O povo daqui precisa ser abraçado, necessita ser abraçado, entendeu? Porque, que não estava falando, não é só um alimento, né? As pessoas têm momento que nem precisa só de um alimento, precisa de uma palavra, precisa de um abraço, entendeu? E nós estamos aqui para abraçar essas pessoas, entendeu? A qual ninguém dá nada, né? Esses que só andam caído, né? Bêbado, que ninguém dá nada aqui. Então essas pessoas que a gente quer abraçar. Porque muitos olham carnal para eles, mas a gente olha espiritual, porque sabe que ali tem fruto, tem semente do Senhor ali. Eu fico pensando assim, se ela, sem saber escrever o nome dela completo, imagina aonde ela pode chegar sabendo ler um texto completo, por exemplo. Sabendo ler a Bíblia, compreender melhor, seja um texto da Bíblia, ou seja qualquer outro livro, seja qualquer outro tipo de texto. E quantas pessoas estão na mesma situação dela, que a gente conhece, que a gente convive no dia a dia. E elas várias vezes chegam pra gente e pedem isso. Poxa, vocês não poderiam ensinar a gente a ler, escrever, né? Ah, eu sei que assim, na nossa cidade existem grupos do EJA, por exemplo, né? Mas a grande maioria das pessoas que vivem ali não saem dali. Seja por motivo de violência, porque os grupos do EJA geralmente são noturnos, né? As pessoas têm medo, as pessoas não querem sair da comunidade. Ou seja, porque elas entendem que ali é o mundo delas. Como se não houvesse mais nada, só tem aquilo dali. Você costuma muito ir lá pra fora ou você fica mais aqui dentro? Não saio pra lugar nenhum daqui. É só aqui dentro, quando é em casa no lixo, quando é lixo em casa só. Não tem mais lugar eu vou. Você não conhece nada lá Não. lá de fora? Você Nada. tem vontade de conhecer? Eu tinha vontade de, sabe, pelo menos assim, fazer uma excursão um dia, tirar um dia de, como é que fala, na televisão, um dia de princesa. E no meu caso é um dia de folga. Né? Não é um dia de princesa, é um dia de folga. Fazer uma excursão, uma coisa qualquer, mas eu não consigo, não tenho condições para isso. Um dos projetos, inclusive, que a gente tem, que parece uma coisa assim tão boba, tão talvez até ingênua, é de literalmente levar as pessoas para conhecer outros lugares. Porque elas precisam entender que o Lixão não é o mundo, o Lixão não é São Gonçalo. Existe um mundo de possibilidades lá fora. Existe um mundo de sabores, um mundo de cheiros, um mundo de texturas, um mundo de cultura, um mundo de conhecimento, um mundo de desejo, um mundo de possibilidade, que vai além de catar lixo. A gente conhece pessoas de uma família que está entrando na 5ª geração dessa mesma família, vivendo dentro do lixo, catando lixo e comendo lixo muitas das vezes. Então, existe um mundo de possibilidades e a gente precisa apresentar esse mundo de possibilidades para eles. Jorge falou que vai arranjar uma nega pra botar dentro do barraco agora, que ele gosta de barraco, né? Se for pra cuidar direitinho, até tá valendo. Se for perguntar para qualquer pessoa hoje na comunidade, talvez o que elas pensam de perspectiva para a vida delas, talvez algumas vão até te responder, mas eu tenho certeza que a maioria vai ter dificuldade de responder essa pergunta. Porque viver abaixo da linha da pobreza durante tanto tempo para tantas pessoas, na verdade, tudo que ela mais quer de repente é comer, vestir, né? Não tem esse negócio de perspectiva de vida, sonho de ser alguma coisa, né? Mas ainda assim a gente consegue encontrar pessoas que têm sido tocadas e que a gente, graças a Deus, tem alcançado de alguma forma e que hoje conseguem sonhar. Acho que é isso. Sonhar
pensar em ter um futuro, pensar em ter uma vida diferente da vida que teve na infância, como o caso da Bia. A Fabiana, ela te conheceu ela há mais ou menos um ano atrás, e hoje a gente vê ela querendo ser um modelo para a nova geração que está se levantando na comunidade, no sentido de trabalhar com essas crianças e dar a elas uma perspectiva de futuro que hoje ela tem para si própria. É que é complicado para a gente que nasce aqui, que cresce aqui na comunidade, nessa comunidade, é complicado você ouvir e você aceitar o correto. Isso não é vida, isso não é para você. Aí as pessoas sempre têm a resposta que é da maioria dos revoltados, né? A maioria diz, lógico que é vida para mim, eu sou nascida e criada aqui, eu tenho orgulho da minha comunidade, ou seja, da minha favela. Tipo, não que eu não tenha orgulho do lugar onde eu cresci, mas eu vejo que aqui precisa de ajuda. E eu posso ser, como eu conheço, como eu cresci, eu sei como vem sendo essas coisas, eu posso ser uma dessas pessoas que pode estar ajudando. Então essa foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e também no meu coração, que a forma que eu for sair não vai ser uma forma de abandono, vai ser uma forma de eu voltar e conseguir ajudar, porque o conhecimento que eu tenho aqui e o que eu vou ter lá fora, eu vou conseguir juntar esse conhecimento e não vai ser 100%, mas com a ajuda de algumas pessoas também, a gente vai conseguir ajudar, principalmente as crianças que estão crescendo agora, a ter uma visão da mesma forma que eu tive, uma visão diferente da comunidade. Você acha que se alguém te estendesse a mão ou viesse te ajudar? Aí eu acho que eu agradeceria muito a Deus, porque a minha loucura e a minha vontade é de sair daqui de dentro. Sair dessa vida. Sair dessa vida. Essa é a minha vontade. Mas como eu fui, que antigamente estavam fazendo inscrição para a prefeitura. Eu estava com 48 anos nessa época, fui fazer a inscrição. O homem daqui veio fazer a inscrição, ele olhou para minha cara e falou, você não pode fazer inscrição na prefeitura. Eu falei, porque já está muito velha para isso. Eu falei, mas só tem 42 anos. Ele, mas você não pode. Inscrição para a prefeitura que você fala? Para varrer rua, vai de vassourinha. Ele não me deu serviço, porque achou que eu não tinha condições de trabalhar. Agora não sei se é porque eu sou lixo, né? Ou porque ele achou que eu era velha mesmo, que não dava para trabalhar. Porque é difícil trabalhar, muito difícil trabalhar, mas não tem trabalho nesse lugar. Pra gente aqui não. Porque a minha vontade é trabalhar fora, entendeu? Ter uma casa melhor, uma vida melhor. Mas eu queria viver com dignidade, como todo mundo tem, sua casa direitinho, um trabalho para trabalhar, se chegar só de noite, entendeu? Poder sair, ter assim, um dinheiro para poder, hoje é sábado, vou pegar minha neta e vou sair. Mas está difícil fazer isso, está difícil. Temos poucos obreiros, é verdade, poucos obreiros e poucos voluntários. Mas, graças a Deus, eu posso dizer que esses poucos têm ajudado muita gente, muita gente. São pessoas que Deus trouxe, porque a gente nunca se preocupou em divulgar, então assim, fazer um marketing bem elaborado sobre o que a gente faz. Acho que são pessoas que a gente um vai contando para o outro, um vai contando para o outro, mas a realidade é que muita gente acha tão bonito o que a gente faz, mas a verdade é que ninguém quer estar lá fazendo. Porque, por mais gracioso que seja, olhando com os olhos de Deus, aquilo que a gente faz é muito árduo, olhando com os nossos próprios olhos. Caminho com o Tiago, a gente fazemos visitas, discipulados, e as pessoas têm muita sede. E eu creio que se houvesse unidade no corpo de Cristo, a obra missionária aqui alcançaria mais pessoas. Hoje a gente só consegue alcançar uma ponta das pessoas que estão aqui. Mas se houvesse uma unidade no corpo de Cristo, poderíamos estar acompanhando mais pessoas. As igrejas enviassem missionários, enviassem recursos. Com certeza a obra que com certeza nasceu no coração de Deus, estariam edificando mais vidas aqui nesse lugar.
Conheci o projeto através de um amigo, que ele começou a congregar na igreja onde eu estou hoje. E através desse projeto, ele me fez um convite uma vez: Gustavo, eu queria te convidar para você ir lá no lixão de São Gonçalo, participar um pouco do projeto que hoje eu estou inserido, que é na Missões em Chama. E nisso eu vim para cá e foi um amor à primeira vista, em poder ver as pessoas onde que ninguém olha, onde que o nosso governo não olha, onde que ninguém está com os olhos observando. Tem pessoas aqui precisando de ajuda, tem pessoas aqui precisando de apoio, mas esse lado nunca é olhado. Hoje em dia as pessoas olham muito para as cidades, para os lugares onde que tem bens materiais, essas coisas todas. E hoje em dia os olhos das pessoas não estão voltados para quê? É muito difícil às vezes você pregar a palavra para uma pessoa que ela olha em sua volta, só vê miséria, fome e desespero. Mas o Tiago, os outros irmãos aqui, a gente tem conseguido implantar alguns projetos. E esses projetos têm introduzido uma ponta de esperança na vida dessas pessoas. E tem sido muito gratificante ver a mudança da vida das pessoas aqui. A sede delas por Jesus. Porque não basta a gente entrar apenas com a palavra. Temos que também entrar com atos de justiça de Deus. Mostrando que Deus é um bom Pai e que Ele incumbe algumas pessoas a trazer a esperança aqui para as pessoas da região. Sabe quando você vê, a pessoa às vezes ela não pode ter nada, ela não tem às vezes bem financeiro, ou não tem a casa bonita, ou não tem nada, mas ela tem uma simplicidade e o amor. Eu vejo o amor nessas pessoas, eu vejo o amor de Cristo nelas, a humildade que elas têm. Às vezes elas não têm nada, mas o pouco que elas têm, elas compartilham com você. Então, em alguns lugares onde que a gente anda hoje em dia, isso é quase impossível de se ver. Então, o amor dessas pessoas me atraiu cada vez mais. Quando eu vi as pessoas disputando com cachorros, porcos, urubus, um pedaço de comida. Aquilo tocou meu coração no sentido que eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. Olha como o meu povo está perecendo. O que você está fazendo para ajudar essas pessoas? Isso mexeu muito comigo. Se a gente começar a olhar, esse é um pouco do Brasil que a gente tem. Isso aqui não é só aqui, mas é em vários lugares. Às vezes tem crianças que acordam com fome, que dormem com fome, que não tem o que comer. São as histórias, às vezes, que a gente escuta de crianças, de pessoas que compartilham a comida, às vezes com um porco ou com um urubu, para ter às vezes. Qual foi sua impressão, seu sentimento quando você veio aqui a primeira vez? Eu tive dois sentimentos. O primeiro foi a questão eu fiquei muito triste, fiquei muito abatido pela questão do impacto da primeira vez de estar lidando com aquela realidade e de estar sentindo um pouco do que o pai sente, como se ele estivesse olhando também para aquela realidade e ele não se agrada do jeito que as coisas estão aqui. Então eu meio que senti uma tristeza e ao mesmo tempo eu senti muito amor dele pelas vidas. Eu senti que o amor dele mesmo em meio a esse cenário se fazia presente naquele local pelas pessoas que estavam ali. Você vê uma criança, chegar um caminhão de lixo, criança tirar uma salsicha para comer, isso quebra qualquer um. Você desculpa que eu fiquei até um pouco nervoso, mas isso me emociona muito. Ver como que as pessoas vivem aqui. E hoje você só ouve bênção, bênção, bênção. Você não é ensinada a ajudar o próximo. Você é ensinado a sentar na sua igreja, no seu espaço ali, no seu banco, que você senta todos os dias no mesmo lugar, você escuta a palavra, se alimenta e você vai para sua casa. E você não compartilha essa essência de Jesus para as outras pessoas. Então isso tem que mudar no corpo de Cristo hoje. Temos que ter unidade. Um dos momentos que eu presenciei que batizou o meu coração
com um pouco mais do sentimento que Deus tinha por esse lugar foi aquele dia que a gente foi procurar a Silvia, lá dentro, lá na lixeira. E o carro estava chegando para jogar o lixo. E assim que ele estava virando a caçamba, teve alguns meninos que eles nem esperaram o lixo cair. Eles voaram em cima do caminhão e eles de dentro do caminhão eles já começaram a pegar algumas coisas. E tinha algumas frutas que, não, tipo assim, 10% da fruta estava boa. E eles pegaram aquilo ali com, tipo assim, o olho dele estava brilhando, os olhos deles brilhavam por aquela maçã. E eles mordiam aquela maçã com uma vontade. E quando eu vi aquilo, parecia que Deus ele estava derramando mais do sentimento dele na gente naquele momento. Parece que a cada momento que a gente presenciava essas situações, era ele tocando e transformando a gente e tornando o nosso coração mais semelhante ao coração dele. Eu acho que essa é uma das experiências que mais me marcou aqui, em questão de transformação, de tipo assim, de transporte do sentimento que está nele para o nosso coração. Se for preciso a gente se doar cada dia mais. Que as pessoas começam a tirar os olhos da parte material e começar a olhar para a parte pessoa. Hoje em dia a gente está muito focado nos bens materiais, nas coisas que são apalpáveis, mas esquecemos de pessoas que são carne e osso igual a gente, que precisam do apoio. Então, é o coração apaixonado que o Senhor nos deixou. Ele nos ama como somos, como estamos. Então esse amor que a gente tem que dividir, esse amor que as pessoas hoje em dia não têm, esse amor que as pessoas às vezes estão, aqui com um pensamento tão longe, querendo estar em vários lugares, querendo estar em diversos lugares, mas as condições hoje em dia não deixam elas estar nesses lugares. Mas o que a gente tem é o amor. Então, se a gente puder compartilhar esse amor, elas são, vamos dizer assim, inflamadas pelo amor a cada dia. E o bem maior que a gente possa ter nessa terra é o amor, é poder amar as pessoas. Num trabalho assim como o que a gente faz, basicamente você tem dois tipos de ajuda, né? Então você tem um grupo de ajuda fixa, que é o que a gente chama de obreiro, que estão regularmente com a gente, no dia a dia das atividades com a comunidade, com uma constância. E tem as ajudas esporádicas, né? Como ajuda fixa, né, a gente tem, no sentido de pessoa, recurso humano, a gente tem os obreiros, né? O Mike, tem o Márcio, alguns voluntários que dão as aulas. Tem, por exemplo, no caso das cestas, tem uma igreja que doa pra gente. Na verdade é a única igreja que doa com regularidade algum tipo de alimento para a gente. Mais do que a igreja marcou a nossa história, porque a gente já conhecia o trabalho do Missões em Chama, de ouvir e de algumas parcerias que a gente realizava. Só que em determinado momento a gente foi questionado interiormente, né, sobre se hoje fosse o último dia de existência da nossa igreja, da nossa comunidade, como ficaríamos marcados? E aí a gente viu que a gente queria ser marcado por algo a mais. E aí a gente lembrou do trabalho do Missões em Chamas e falamos assim, vamos fazer algo maior do que simplesmente reunir no domingo e um evangelismo de rua? Vamos apoiar alguém que tem uma obra social tremenda? E aí a gente foi e ativamente começou a estar mais próximo do Missões em Chama, do Tiago lá. Nós cremos na Bíblia, né? Nós damos a importância da Bíblia na nossa vida como sendo a palavra de Deus. E a Bíblia, em diversos momentos, ela fala sobre mudança de postura, servir e cuidado. Mas tem um trecho na Bíblia, em Efésios 4, que fala assim, ande segundo a sua vocação que recebeu. Nós recebemos uma vocação de cuidado das pessoas. E essa é a principal razão que nós existimos. Nós existimos para levar umas boas novas e cuidar de pessoa.
Então, quando a gente chegou lá no lixão, a gente quem vai em um lugar como aquele e lá no lixão, lá onde veio a base, é confrontado com isso. O que eu tenho feito para andar segundo a vocação que eu recebi, que é cuidar dos outros, levar uma boa história, levar a notícia de esperança para as pessoas e ajudar a mudar a realidade delas. Então, na minha vida pessoal foi isso. Toda vez que eu vou lá, eu sou confrontado em a missão e andar com a missão, a vocação que eu recebi. Recentemente a gente teve um projeto, que na verdade é um projeto novo, que não se encaixa em nenhum dos 3 grupos que a gente trabalha hoje, mas foi uma necessidade que a gente identificou na comunidade. A gente desenvolveu um projeto chamado Amor em Ação e a gente viu que tinha um morador, né, o seu Jorge, que morava num lugar ruim, é pouco para dizer, na verdade. É um lugar sub-humano, na verdade, onde ele morava. Ele morava nas ruínas de uma casa, né, que ele estava tentando construir com barro que ele tirava do chão e restos de tijolo que ele encontrava. Não tinha uma casa. Não sei nem como é que eu posso definir isso. É difícil, não vem nenhuma palavra. Ele dormia num colchão velho que ele achou também numa caçamba de lixo. E o que cobria a cabeça dele quando ele ia dormir é um plástico de piscina azul. Só isso. É onde ele morava. Onde era a casa dele. Aqui é a casa do seu Jorge, né? Aí a gente tinha, na verdade, aqui, essa parte antiga daqui, e a gente começou a construir para ele, né, efetivamente alguma coisa, porque não tinha, na verdade, no início não tinha nem isso aqui também. Ele dormia aqui, ó. Tinha uma meia parede aqui, aí tinha 2 madeiras aqui. O colchão dele ficava aqui e tinha uma cobertura que era de plástico de piscina, né? Que é o que ele fazia de teto. Usar, né? Tipo, como se fosse massa, né? Pro cimento. Na verdade não tem cimento, é só barro. Tudo isso aqui, ó, que você vê aqui, tudo barro. Se você passar a mão assim, ó, solta. Resto de obra, esse tijolo é tudo resto de obra. Que cai em entulho, ele pega para poder fazer a casa dele. Aqui era um buraco só. Hoje a gente destaca mais esse buraco aqui, aquele buraco lá. Mas aqui, tudo aqui era um buraco só. E foi quando ele começou a cavar para construir a casa que a gente hoje derrubou um pouco. Aí ele pegava do barro que ele foi tirando desse buraco, e ali tem até uns tijolinhos que ele ia fazendo para poder ir levantando a casa. Ele ia botando os tijolinhos deitados e não tinha cimento, nem areia, nem terra. Ele ia usando o próprio barro para fazer o tijolo e ia usando o barro também para usar como cimento. Então, hoje, você não vê o buraco inteiro porque esse buraco aqui ele era pequenininho e ele abriu, ele disse que ia fazer uma piscina natural para ele tomar banho. Aí ele abriu mais, aí a terra que estava aqui, ele jogou para lá. Então acabou que tampou um pouco da água que ficava aqui e lá hoje não empoça tanto, porque a terra foi toda para lá. Aí hoje a gente tem só essa parte aqui. E mesmo com a obra funcionando, ele continua fazendo os tijolinhos dele e parece que ele gosta, mano. Parece que ele gosta de dar dessa produção. Pelo menos já tem alguma coisa para cobrir a cabeça, pelo menos quando chover, né? A gente ganhou essa cama aqui para ele. É um começo. Na próxima semana a gente vai continuar, né, a construção aqui da casa dele. A gente já tinha ido na casa do seu Jorge, mas tipo assim, a gente ia e a gente ia para saber como é que ele tava, para saber se estava tudo bem, como é que estavam as coisas na casa dele. Mas a situação que ele vivia, eu vou falar de mim, me incomodava, mas meio que não era uma parada que tipo assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que teve um dia que a gente pisou lá e bateu um sentimento de urgência, de tipo assim, cara, ele não pode mais viver dessa forma.
E a gente começou a mobilizar algumas pessoas que têm ajudado a gente esporadicamente com mutirões, né? Algumas doações foram arrecadadas, a gente fez um bazar, várias pessoas contribuíram, mas esporadicamente. Um dos grandes problemas aqui também é a falta d'água, né? Você vê que é parada de metros. Aqui em cima passa uma rua que tem pessoas aqui em cima que tem água e tem pessoas que moram na mesma rua e que não tem água. Por quê? Porque lá fora passa um cano e é de lá que eles tiram água. Até lá na base mesmo a gente tem esse mesmo problema com água. E aí o que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito de conseguir um bico d'água, que não é fácil, e mesmo assim você precisa de uma bomba, porque você arruma o bico, bota a sua bomba lá fora e aí você tem que puxar o encanamento de lá de fora, que não é perto, é um pouco longe, até a sua casa, para você tentar ter água, que também mesmo assim com isso tudo não é certo. É difícil porque, por mais que a gente tenha projetos, existe o trabalho tem algo como se fosse uma coluna, uma espinha dorsal que a gente precisa continuar desenvolvendo. E é muito pertinente o que Jesus ensina pra gente lá em Mateus 9. Já naquela época, orar pedindo que o Senhor da Seara enviasse trabalhadores. Acho que antes mesmo da necessidade financeira, que é real e é muito real, a gente tem necessidade de trabalhadores. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade enquanto trabalho numa comunidade. Se tem uma coisa que a gente não entende ainda é graça, favor imerecido. A gente não fez para ele porque ele merecia, ele tem lá os defeitos dele, tem as dificuldades dele, Deus o sabe, a gente sabe. Mas a gente fez porque não é justo ele viver assim, não é digno ele viver assim, não é humano ele viver assim. Não é certo ele viver assim. Porque se a gente fosse fazer se ele merecer, a gente talvez nunca fosse fazer nada por ele. E nem por ninguém, talvez. Porque todas as pessoas, desde aquelas que estão com a gente mais tempo, menos tempo, ou as que não estão com a gente, na verdade, talvez elas não merecem. Como eu também não merecia ser alcançado por Deus. Mas eu entendi isso. E que não era certo. Ele precisava ser alcançado. E, na verdade, eu acho que isso é um ensino coletivo para a comunidade. Isso é um ensinamento coletivo para a igreja sobre graça. Tá nos armários, ó. Tá tudo assim, ó. Ó. Não tem mais armário, não tem mais porta, não tem mais nada, tá tudo. Isso aqui era outro armário, mas quebrou. Aí, quer dizer, eu tinha que fazer isso aqui. Pegar um pedacinho aqui, e botar as coisas. Que aqui também dá muito rato. Então, por isso que tem os gatos, entendeu? Porque com os gatos não tem rato. E se bater os gatos embora, o rato vai embaixo e come tudo. Vai dominar tudo. Domina tudo, entendeu? Ó, isso aqui tá solto, gente. Mas é que isso aqui já venceu, não pode botar, tem que ficar preso. Isso aqui é solto, tá agarrado com isso aqui. Sério, foi lá do Rota que você conseguiu? O que? Isso aqui? Foi, tudo isso daqui. O alho foi do Rota, que eu pego no Rota, isso aqui. No cato no Rota. Quando não cato de comprar, não dá. Olho da isso aqui que ela botou pra poder explorar o teto. Deixa eu pôr uma barriga não, aqui. É porque isso aqui, as crianças, ele e ela fica assim, ó, agarrando, isso aqui vai descendo. Porque aqui já soltou, ó, tá vendo? Tá tudo solto. Aqui é uma madeira quebrada. Tá tudo quebrado, cara. Tá tudo rachado, aqui tá solto, tá vendo? Tá tudo solto. Verdade que já comprei essa casa. Mais ou menos assim, né? Entendeu? Mas cada vez tá pior aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá se rachando tudo, tá toda rachada. Isso aqui, Thiago, eu não morri por Deus. Foi um tiro que aquela bala caiu aqui dentro. Esse buraco na tela. Tinha uma bala. Eu escutei explodir aqui na pia. Aí eu me espantei, saí correndo gritando, mas não via nada ainda não. A casa tá caindo! Aí pôs me na cama e vi a bala inteirinha aqui na pia. Foi uma bala isso aqui. Faz muito tempo? Faz uns 8 meses que essa bala tá aí. Ela causou na pia. Quase morri com essa bala aqui. Queimei muito. Eu tava sozinha, Thiago. Não tinha ninguém dentro de casa. Se tivesse me deu, eu ia cair dura, morta aqui, ninguém me deu. Foi uma bala perdida, que veio não sei Deus da onde, porque nesse dia não tinha nada, nem polícia nem nada aqui. Da onde essa bala vem, ninguém sabe.
Ela não parece mais como outra televisão comum, não. Isso aqui é de enfeite. Ó, quer ver? Ela não parece. Parece que vai vir só aqueles... Isso. Não, é assim, uma pessoa toda entorpecida. Ó. Ela tem antena, mas não tá pegando nem com a antena ligando. Fica assim, ó. Parece que tá com defeito. Não pega mais, pega fora. Ó, viu como ela faz? Você achou no lixo ou te deram? Essa aí, meu filho é que me deu. Essa aqui eu achei no lixo, ó. Essa aqui é do lixo. Ó, essa aqui eu achei no lixo. Na essa aqui eu peguei na caçamba, que a caçamba joga aqui. Aí mostrou outra televisão aí eu peguei com meu cunho, meu genro, limpou ela, testou, ela tá funcionando. Mas talvez essa fica assim, ó. Não abre mais do que isso. Essa veia tá passando alguma Dá pra me ver alguma coisa. É isso, ó. Eu tinha um guarda-vestido aqui, mas o guarda-vestido aqui, a água levou, isso aqui é uma sapateira velha que eu botei pra botar as cobertas. Esse aí foi minha filha que me deu, que ele tava sendo garoto, minha cama é assim, ó. Tá vendo? Ó, é toda aquele coisa, ó. Toda quebrada. Se eu tirar uma coisa, minha cama cai. E quando dorme, ela fica rinchando, porque ela tá toda mole. É tudo isso. Tudo é que eu tenho ganhado, não tenho nada comprado. Assim como ele tem outras pessoas, como por exemplo a Magrinha, que está há 30 anos morando lá nessa comunidade. É uma situação... É nossa vizinha, na verdade. Ela mora... A casa dela hoje ela é atrás da base missionária. Eu lembro que teve uma vez, nesse mesmo período de chuva, que a gente lembrou do seu Jorge. Eu lembro que isso foi durante a semana e no sábado a gente chegou lá e a casa dela estava alagada, ela tinha perdido tudo. E eu lembro ela contando de quantas vezes ela perdeu tudo. Ela não perdeu tudo uma vez, perdeu várias vezes. E ela também precisa ser alcançada por isso. Olha lá, tá vendo, ó? Esse aqui é, ó. Deixa eu ficar, esse aqui tá uma barriga, tá solta, tá vendo? A água vem, tá? Até que altura? Vem, mais ou menos aqui, enquanto tá chovendo, tá subindo. Entendeu? Da escada de tomar até a conta da casa, que eu não chove. Entendi. Aqui ela teve que colocar uma madeira aqui. É aqui, mas já deu trocando, que eu tive que fazer dentro. Mas tem que ser mais alto, entendeu? Que aqui tá mais baixo. Mas se botar mais alto, ela vai ficar assim que nem ela tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? Oi. Aí a água vem aqui, Tiago, aí pro dia que choveu. O pai entrar que vai subir aqui em cima. Aí é isso, ó. Aqui, ó. A água daqui do mangue, ela vem, sobe, né? Vai até que... Entra por tudo que é canto. Mas vai até que altura, mais ou menos, a água? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é com dela. Tudo foi corroído aí por causa da enchente constante. Mas da marisia, do mar, da lama, que isso aqui é lama. Isso aqui é tudo quanto é, aqueles negócio de... Brejo, né? Não, banheiro, negócio de banheiro, essas coisas. Ah, vem tá. tudo pro rio. Agora aqui, é isso que ele fala, que vai cair na minha cabeça. Entendeu? Por dentro e por fora, só que a gente botou um negócio ali pra não parecer. Que daqui você olha lá dentro, você vê lá dentro. Já dá pra botar até o dedo. Dá pra botar o dedo, cara. Por isso que ele falou que a casa vai cair na minha cabeça, mas vai cair. Vou pra onde agora, por enquanto? Deixa cair. Não pode me matar, tá bom? Aqui dentro já tá... Já tá aparecendo aqui, ó. Tá, dá pra ver dentro de casa. Dá pra ver dentro de casa. A Magrinha, ela tem lá as dificuldades dela, né? Como eu tenho, como qualquer pessoa tem. Mas é uma pessoa muito esforçada, eu vejo ela cuidando dos netos dela, né? Com um cuidado assim que é descomunal. E a gente precisa, de alguma forma, socorrer ela. Ela compartilhando com a gente um dia desse que ela ganhou um terreno, né? Porque hoje a casa que ela mora é praticamente dentro do brejo, né? Então, se chover meia hora, entra água dentro da casa dela. E assim, se é que a gente pode também chamar de casa, porque na verdade boa parte dos tijolos estão deteriorados, estão corroídos, o teto está caindo, não tem a porta está quebrada, bicho entra. E é curioso porque ela vê nesse lugar que é menor do que a casa que ela tem hoje, que não tem teto, na verdade são pedaços de compensado e plástico, mas assim, é o refúgio dela. Ela entende que saindo de onde ela está hoje para ali é uma evolução, ela está evoluindo de vida.
E a gente precisa ajudar ela de alguma maneira. A gente precisa ajudar ela, não sei como exatamente, mas a gente precisa fazer alguma coisa por ela também. As pessoas que soltaram para tentar roubar para poder... Eles roubaram para poder roubar daqui e levar, não tinha nada aqui. A gente tipo assim, aqui ainda é melhor do que onde... Com certeza. Do que onde você está hoje. Mais tranquilidade, isso aqui é tauba, mas não tem perigo de cair. Entendi. Entendeu? E lá já está caindo, o teto já está caindo. Aqui, esse aqui, nós botamos de tauba assim. Por que botamos essa tauba? Porque pode dar a chuva que for, ele não chove e não entra água por baixo. Entendeu? E lá, mesmo a chuvinha que dá, cai água pelo telhado, cai água por baixo, cai água por todo canto. Já aqui não, aqui é mais seguro, é tauba, mas é mais seguro. Entendeu? O ruim também, aqui é menor, né? É menor, é por isso que não dá. Como é que eu vou botar? Meu fogão, a geladeira e minha cama e minha roupa, vou botar onde? Não tem como eu botar nada aqui dentro, porque aí eu vou cozinhar aonde? Lá de fora. Quando eu entrar aqui, eu só vou feder a fumaça. Onde você cozinha hoje? Aqui, ó. Aí bota isso aqui e faz comida. Entendeu? Aqui a pia foi ela que me deu também. Mas a borracha daqui roubaram, não sei o que fizeram com a borracha daqui banhada, mas a gente lava a louça aqui mesmo. Entendeu? Aqui dorme, aqui cozinha, lava a louça. Aqui lava a louça e aqui que é o banheiro, né? E trabalha lá, lá atrás. Trabalha no rota. Meu banheiro é esse aqui. É o meu banheiro, lindo banheiro. É bom que dá pra ver a lua. Sem telhado, sem porta, sem nada. O que é isso? O que eu posso mais falar? Mais nada. Só agradecer primeiramente a Deus, depois o povo que está vindo lá de fora vai me ajudar aqui dentro. Né? Isso. E assim a gente caminha. Tem que caminhar, né? Fazer o quê? Se de repente o seu próximo não sabe distinguir o certo do errado e talvez você saiba um pouco, ajude o seu próximo. Ajude ele avaliando a vida dele. Terceira frente de trabalho que a gente tem hoje com eles tem relação com oração e discipulado. A gente acredita que Deus deseja levantar naquele lugar uma igreja que viva muito parecida com aquilo que eu leio em Atos 2, que é uma igreja que tem comunhão uns com os outros, uma igreja que tem uma vida de oração perseverante, uma igreja que se dedica a estudar a Bíblia, uma igreja que sabe repartir aquilo que tem com o próximo. Eu acredito que esse é o modelo de igreja, ou algo parecido, que Deus deseja levantar nessa comunidade. Mas existem muitas etapas para isso ser desenvolvido. Eu falei aqui da questão da alfabetização. Como é que eu posso esperar que, por mais fome de Deus que essas pessoas tenham, que ela vai estudar as Escrituras, ter amor por as Escrituras, se ela não sabe nem ler? Não sabe ler o nome. Então, até essas coisas estão muito interconectadas, interrelacionadas. Então, a gente crê nisso. Né? A gente tem um grupo de estudo bíblico, né, que hoje acontece aos sábados pela manhã. A gente tem discipulado algumas pessoas e é tão curioso porque você vai num culto na igreja, né, um culto, sei lá, de escola dominical, um culto de ensino, né? E as pessoas às vezes menosprezam, não vão. E eu posso dizer assim, como essas pessoas que vão nesse estudo têm fome de Deus. Eles têm muita fome de Deus. E eu sempre repito isso, gosto de repetir. Talvez a gente não tenha a mesma fome de Deus que eles, porque a gente não entende o que é passar fome. Eles entendem muito bem. Porque a grande maioria deles, se não todos, já passou fome, já passou sede, já passou privação. Então quando eu falo, olha, sobre ter fome de Deus, eles sabem o que é isso. E a gente não. Há muita coisa, a gente aprendendo a amar um ao outro, aprendemos a dividir, nós aprendemos a ter responsabilidade mais com as coisas, entendeu? É uma coisa assim muito forte e a gente está ali aprendendo a Bíblia, é muito bom, muito bom. Acho que é muito mais do que isso, é bom a gente aprender a palavra de Deus, que a gente não sabia disso, eu era só vivia de bebida, entendeu?
E quando eu vim buscar a palavra lá no Tiago, eu aprendi a ter mais responsabilidade, parei com tudo, entendeu? Tem uns amigos meus também que pararam com tudo, entendeu? Por causa desse ensino que o Tiago está mantendo lá com nós lá. E também não queria que isso parasse. Ai meu Deus, agora eu vou poder compartilhar com ele uma leitura. Eu tava danada, não tava vendo nada. Cadê? Não tem não, Tiago. Não, deixa eu ver, senão. Uma impressão. Abre e vê se dá pra você ler. Vai pôr. Ai, meu Deus. É desprezado o povo, todos, todos os que me veem, zombam de mim. Vai, termina de ler o versículo, vai. Zombam de mim. Nele, é isso? Tem. Nele tem prazer. Isso aí. Ai, meu Deus do céu. Já Deus melhorou do pra céu. ler? Ai, meu Deus, obrigada, Tiago, obrigada. Eu vou participar agora, Tiago, obrigada. Ai, obrigada, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, uma Bíblia pra mim. A gente ganha o celular. Ganha o celular. Ai, que vida. Verdade que o que você sabe, você vai passando para outras pessoas? É assim, se ele fala comigo, olha, nós vamos hoje ler hoje sobre João ou Mateus, versículo 4, ele lê lá para nós, aí eu não consigo ler porque eu tenho problema na vista. Aí eu vou pegando aquilo tudinho, aí eu vou para outras pessoas que eu vejo que está caidinha, que eu me sinto agora uma rainha, entendeu? Porque agora eu faço pulseiras, eu agora faço anéis com ele, entendeu? Eu estou me sentindo uma rainha, então eu vejo aquela pessoa que está na mesma situação que eu estava, aí eu passo aquela palavra, eu falo, criança, olha, levanta que ainda dá tempo. Eu estou com 51 anos, a palavra diz que há tempo para mim, para vocês que são mais novos, há tempo para vocês também, vamos buscar. Aí tudo aquilo que ele passa para mim na Bíblia, eu passo para os outros também. Apesar que agora eu tinha um versículo guardadinho na cabeça, mas eu estou tão nervosa que eu esqueci. Entendeu? Mas tudo que eu escuto lá, eu passo. Meu marido, meus filhos, entendeu? Tanto que a minha filha agora aceitou, através da minha palavra, está indo, entendeu? Aí está sendo 10, muito bom. Tem trazido mudança para sua casa? Muita coisa. Você além lembra como é que era antes e como é que é hoje? É a mesma coisa que passar um cloro em tudo. Limpou tudo, né? Minha casa está 10. Está 10. Muita diferença. A paz, a tudo. Mais assim, amor entre a família. É muito bom. Esse ensino foi bom. Está sendo bom. E eles vão com as perguntas deles, às vezes perguntas que eu nunca imagino que eles vão fazer. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que a gente contou sobre a criação, tinha gente que nunca tinha ouvido a história de Adão e Eva. Que existiu um primeiro homem, que existiu uma primeira mulher. Eles ficaram assim chocados, que teve um tempo na face da terra que só tinha um homem e uma mulher. E toda aquela história que talvez a maioria de nós conheça. Para eles foi assim, foi um achado, sabe? Foi uma coisa assim do outro mundo. E eles começam a fazer perguntas, às vezes o estudo que é para durar 1 hora, dura, sei lá, 3 horas. Teve vezes, né? Eu lembro que durante a aula de bijuteria, que é mais ou menos o mesmo grupo fixo, eles param a aula e às vezes eu não consigo dar aula de bijuteria porque eles querem saber mais coisa da Bíblia, eles vêm com as dúvidas do dia a dia deles e perguntam, Tiago, o que você acha disso? O que a Bíblia diz sobre isso que aconteceu? Às vezes aconteceu um fato na comunidade e eles perguntam, o que a Bíblia diz sobre esse fato que aconteceu? Torna nosso coração sensível, nossos ouvidos sensíveis, nossa mente e nosso coração completamente moldáveis por você, Jesus. Nós pedimos nessa manhã, renova a nossa mente,
à luz das Escrituras, Jesus. Dá-nos um modo de pensar totalmente espiritual, Pai. Desenvolve dentro de nós uma mentalidade espiritual, um raciocínio espiritual, Pai. Totalmente edificados e enraizados em Ti, Jesus. Derrama sobre nós uma nova medida de amor, Jesus. Faz a gente ir mais fundo no Teu amor nessa manhã. Eu fiquei chocado. Uma das coisas que mais me chocaram foi ver como que pessoas podem conviver no meio dos porcos, dividindo comida com os porcos. E a sensação que dá é dupla. Ao mesmo tempo, a gente olha e a gente sente impotência. Parece que não tem como resolver a situação. Mas ao mesmo tempo que eu olho isso, eu vejo que existe um grito na terra por justiça. E aí o sentimento que vem é a esperança. Porque se existe um grito na terra por justiça, tem uma resposta bíblica para isso. Porque Jesus é o maior reformador social que já existiu. E ele promete para a gente, em Lucas 18:7, que se os escolhidos clamarem dia e noite, ele vai fazer justiça rápida. Então, ao mesmo tempo que a gente se sente fraco, impotente, com tanta pobreza perto da gente, com tanta escuridão, ao mesmo tempo nosso coração é levado para o lugar de oração em fé, de que aquele lugar é um lugar propício para Deus fazer justiça. Então, justiça para mim é quando Deus começa a consertar aquilo que está errado, e aquilo está errado. Crianças comendo com porcos está errado, pessoas, homens e mulheres comendo lixo está errado. Então a resposta está na igreja, se colocar no lugar de oração e clamar por essa justiça. A gente acredita na vida de oração, tudo que a gente, o pouco que a gente vive hoje, porque eu acredito que a gente ainda vai viver muito mais, mas esse pouco que a gente começou a viver, esse pequeno avivamento que a gente vive, ele foi gerado a muita oração, muita oração. Foram 9 meses no início orando, foram tempos e tempos de oração, 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 oração. E a gente quer estimular eles a ter essa vida de oração. A gente estuda a história da igreja e vê o quanto a vida coletiva de oração dos santos, ela está conectada com o avanço da igreja, com o avanço do reino de Deus. E por isso a gente acredita que naquele lugar não é diferente. A gente precisa investir em tempo de oração, seja antes dos estudos, seja nas mobilizações que a gente faz periodicamente, conclamando, chamando a igreja da cidade para participar. A gente acredita que tem algo sendo gerado em oração. E como Paulo fala, eu gosto de repetir, nós temos sido aqueles que, como com dores de parto, tem formado Cristo na vida dessas pessoas, gerando isso em oração, e em renúncia muitas das vezes, e a gente de alguma forma tem visto os frutos disso. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito, que caia o teu espírito. Caia o teu espírito.
escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Pai, nós te pedimos, derrama sobre a nossa geração um espírito de avivamento. Abra os nossos corações e nos dê fome e sede da sua presença. Senhor, nós te pedimos, faz como nos dias da rua Azusa. Derrama novamente o seu espírito como nos dias de William Seymour. Faz mais uma vez como nos dias de Evan Roberts. Libera a sua presença manifesta, como o Senhor fez no avivamento de Gales. Derrama o espírito de oração. Desperta-nos, Senhor, para o lugar secreto. Libera o seu poder para orar, como nos dias de Daniel Nash e Charles Finney. Faz o que o homem jamais viu. Faz o que a história jamais viu, Senhor. Derrama o seu espírito. Envia avivamento. Senhor, envia o seu poder. Libera a sua glória sobre a nossa geração. Nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus.